Gazeta Esportiva tá no ar e comigo no estúdio estão Osmar Garrafa e Thiago Salazar, craque da notícia. Hoje é dia de falar sobre as consequências que o Corinthians pode sofrer se for eliminado no Paulistão. Será que perde dinheiro? O que será que acontece com a equipe? Ah, vai treinar, vai se entrosar, mas e aí? Tem coisa ruim, tem coisa boa? Vocês vão saber. Tem ainda indefinição no esquema tático do Palmeiras. O Alexandre Silvestre vai explicar tudo pra gente. E quem também chega ao vivo é o José Paes, direto do Clube Espéria, aqui de São Paulo. O que será que tá acontecendo lá no Clube Espéria, hein? Daqui a pouquinho a gente explica o que ele tá fazendo lá. Ah, e hoje é dia também de Momento Velocidade com Rodrigo França. Voltamos depois dessa dica. Já voltamos, pessoal, e hoje a gente começa, dia muito especial, mandando os parabéns para o nosso editor de texto, Felipe Leite! Ei, Felipinho! Estagiário aqui, começou como estagiário do site gazetesportiva.com, foi meu estagiário do Eric Castelheiro, depois trabalhou com a gente na TV e tá aí, ó, crescendo, cada vez mais fazendo um excelente trabalho e é excelente pessoa também. Então, Felipe, um beijo grande para você, muitas felicidades. Da minha terra, hein? De Santos, né? Nós vamos dominar o mundo. E um beijo para a mãe do Felipe. Eu não conheço a mãe do Felipe, mas eu gosto muito dela. Sabe por quê? Dona Rita, porque o filho dela é um menino tão de ouro que a gente já vê a mãe e fala, olha, a mãe dele como deve ser maravilhosa. Então sinta-se abraçada e parabéns pelo filhão. Bom, seguinte, 2024 é o ano do quê? Adivinha? Adivinha. Centenário do Juventus. Aê, centenário do meu Juventus. E nesse começo de temporada, fecha aqui em mim, ó. Nesse começo de temporada, o clube contou com uma ação especial, que a Consul patrocinou o Juventus, mas sem estampar a marca na camisa, justamente em homenagem ao centenário. Aqui atrás, ó, completa 100 anos o Juventus. E fica linda a camisa limpinha, né, gente? Mas agora em março o uniforme do Juventus já está disponível aí para novos patrocinadores. Esse aqui é meu, sem patrocínio, limpinho. É linda a camisa do Corinthians sem patrocínio, do Palmeiras sem patrocínio, aquela pra gente ter. Mas sem patrocínio o clube não vive. Então, Juventus também a partir de março precisa de patrocinadores. Então, parceiros, liguem aí pro meu Juventus pro time voltar para a Série A, não é mesmo? É isso aí. Os clubes precisam, né? A gente vai lá. Turma, agora a gente segue falando que representantes de um clube alemão, que clube é? Vamos falar do clube, qual é o clube? Vamos falar. Tiveram uma reunião no Corinthians. E quem conta os detalhes do que aconteceu é o nosso comentarista Paulo Sérgio, porque o Paulo Sérgio esteve lá e ele foi quem fez toda essa intermediação, pelo que eu estou sabendo. Boa noite, Tetra! Como vai, campeão? Agora conte-me tudo, não me esconda nada. Que história é essa do Bayern? Tá lá no Coringão. Bom, boa noite, Miga, Rafa, Salazar, todo mundo que está assistindo Gazeta Esportiva. Hoje foi um dia assim muito especial, até porque você está sabendo muito bem. Nesse ano eu fui, a partir desse ano eu sou representante do Bayer Leverkusen e eu tenho essa obrigação agora de estar trabalhando a marca no Brasil, né? Então, lógico que tendo essa obrigação, tendo esse trabalho a fazer, nada melhor do que você apresentar a marca do Bayer Leverkusen ao Corinthians. Logicamente que o Augusto Melo, ele conhece muito bem o futebol alemão. O ano passado ele esteve em Munique, onde eu pude também organizar a ida dele para lá. E esse encontro, esse momento que nós tivemos lá foi dos dirigentes do Bayer Leverkusen. Infelizmente, o presidente Fernando Carro não pôde estar, porque o Bayer Leverkusen agora vive um momento aí importante, né, decisivo para a conquista do título da Bundesliga, então ele não pôde estar. Mas alguns diretores, o Olga, o Leonardo, que é o diretor internacional, estiveram aqui conhecendo toda a estrutura de CT, de estádio do Corinthians. Vieram aqui para conhecer ou eles vão fazer algum tipo de parceria, Paulo? Não, a parceria só se dá quando
quando é tudo colocado na mesa. É lógico que foi conversado muitas coisas, mas isso tudo, ao longo do tempo, se pode falar em uma parceria. Mas agora foi para conhecer toda a estrutura. O presidente Augusto Melo também recebeu o convite nos próximos meses para estar lá em Leverkusen, também para conhecer toda a estrutura do Bayer Leverkusen. Então, essa troca de informações, eu creio que nesse momento é o ideal. Muito bem. Thiago Salazar quer fazer pergunta? Vamos lá, fala Paulão, tudo bem contigo? Seguinte, eu queria, como você estava lá na reunião, sentado do lado dos caras, eu queria te ouvir, acho que o torcedor corintiano todo quer saber, que tipo de parceria o Corinthians tem interesse, né? Você falou ali que os caras vão ter que conversar, né? Não tem nada concreto, mas que tipo de parceria, né? O que você ouviu ali do Augusto Melo que ele teria interesse com o Bayer Leverkusen? O que poderia acontecer aí nessas conversas, ô Paulão? Então, Salah, na realidade, como eu frisei, né? Não podemos usar essa palavra parceria, porque de concreto não tem nada. Foi realmente um momento onde o Bayer Leverkusen, com seus dirigentes, vieram conhecer, coloca-se na mesa uma conversa futura, inclusive, como eu frisei, do convite do presidente Augusto Melo com a sua diretoria em Leverkusen, né, para conhecer a estrutura. Aí sim, possivelmente, algo que pode ser planejado, mas a princípio não tenho nada. Então, por isso eu não posso chegar aqui e falar conversamos sobre isso, sobre aquilo. Eu creio que no Brasil a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque se a gente já for linkar uma parceria e aí o presidente não estava, o Fernando Carro, fica muito ruim isso. Então, esse convite foi, mais uma vez, foi estendido para o presidente Augusto Melo estar lá juntamente com o presidente Fernando Carro. Como falei, um ano importante para o Bayer Leverkusen, também está nas finais aí da Copa da Alemanha. Então, tem muita coisa para o pessoal pensar e, logicamente, esse primeiro contato foi o mais importante, né? De eu conseguir trazer os alemães para cá para conhecerem essa estrutura de Corinthians. Beleza, Paulo. Agora o Garrafa vai te fazer uma pergunta e a resposta aí no pique. Fala, ô Paulo, só para a gente deixar claro, e ficou muito claro quando você fala que foi um momento de conhecimento das partes. Peraí, ele não está escutando o Garrafa. Está ouvindo agora, Paulo? Legal, boa noite, Paulinho. Só para saber, ficou muito claro que nesse momento é apenas um conhecimento entre as partes. Então a pergunta que eu te faço é de uma outra forma. O Bayer tem parceria com alguns clubes da Europa, com algum outro clube? E se tem, que tipo de parceria o Bayer firmou com esses clubes? E isso independe da conversa que ele teve com o Corinthians, claro. Desculpa, mas eu não escutei a pergunta do Garrafa. Perguntou se o Bayer tem algum tipo de parceria, se ele trabalha assim com outros clubes no mundo e que tipo de parceria seria se for com outro clube. Por exemplo, parceria que ele já tem com outro clube, como já tem, se ele já tem com algum outro clube, por exemplo, sei lá, facilitar para comprar, vender jogadores, esse tipo de coisa, ele já tem isso com outros clubes? Você tem esse conhecimento? Não tem nenhuma parceria com nenhum outro clube. Inclusive, esse trabalho de internacionalização do próprio Bayer Leverkusen está sendo feito agora, né, com a minha contratação. Então, nós temos aí algo para fazer em termos de América Latina. Então, por enquanto, nenhuma parceria com nenhum outro clube. Alguns clubes, sim, já contactaram o Bayer Leverkusen, mas nesse momento não está sendo feito nada, até porque o foco do presidente está nessas finais. Legal, então, e eu tenho uma novidade. Eu posso contar, Paulo? Eu posso contar? Pode. Que amanhã eles vão estar aqui na TV Gazeta, conhecendo a gente, conhecendo a nossa equipe. O Paulo Sérgio vai trazer eles para cá.
A gente vai preparar aqui uma sala com umas coisinhas para eles. Vai ser bem legal conhecer o pessoal do Bayern e ter, é claro, a sua presença para a gente rasgar um alemão aqui. Vamos falar um alemão aqui, um Wie heißen Sie? O Paulo que ficou, né, traduzindo. Como é que foi essa reunião do Corinthians? O Paulo que traduziu. Paulo. Você que traduziu, Paulo? Eles falaram em inglês, como é que foi? Não, é a tradução, eu traduzo, né? Lógico que um dos dirigentes fala espanhol, então houve uma facilidade também, alguma dúvida que ocorreu, entrava mais o inglês, o espanhol é predominante pelos alemães. Parabéns, Paulo Sérgio, muito legal. Amanhã eles vão estar aqui para conhecer a TV Gazeta também, a nossa emissora. Um beijo para você e até amanhã, Paulo. Beijo. Tchau, bom programa. Tchau. Só não prometo cerveja, porque eu sei que o alemão gosta de cerveja, só não prometo cerveja na reunião. Coca-Cola zero. Põe o Coca-Cola zero, é isso aí. Muito bom. É isso aí, eu acho importante esse tipo de approach entre as equipes, né? Às vezes você fazer esse networking, porque às vezes começa como um networking, como um bom relacionamento que vai se estendendo para troca de jogadores, para conhecer como que é o CT, porque o Augusto Melo tinha ido para lá, sim. Na época em que ele era candidato ainda. Lá ele foi no Bayern de Munique. Isso. E agora veio o Bayern Leverkusen. É bom esse relacionamento, como disse a Michele, é importante. Não tem nada, então, né, para que vieram e tal. Não, porque é assim que começa, você tem que criar um relacionamento antes de qualquer coisa. Acho que esse é o caminho, né? O primeiro processo é o conhecimento, surgem ideias nas reuniões, de repente pode acontecer alguma coisa, como pode não acontecer nada, mas esse intercâmbio, esse contato é muito bom. Como começa o namoro? Depende do namoro. Ê, Salazar! Olha o Salazar! Verdade, tem razão. Salazar, não, o namoro começa com uma troca de olhares e tudo mais. De repente troca olhar, nem acontece namoro. Olha lá, olha, pode acontecer outras coisas. Bom, vamos seguir. Depois de um início avassalador no São Paulo, o técnico Thiago Carpini vive momentos difíceis e já começa a ter o trabalho questionado. Acabou o amor? Palmeiras, 6 jogos de invencibilidade no início da temporada. Os primeiros dias do Thiago Carpini à frente do São Paulo foram de encher os olhos do torcedor são paulino. Todo jogo ele é importante, vencer é muito bom, ainda mais quando você tem uma equipe como a nossa, que acostumou a vencer. Eu acho que cria-se um hábito, e o São Paulo trabalha muito e habituou-se a ser uma equipe vencedora, e a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. Mas as derrotas para a Ponte Preta e para o Santos, além dos empates com o Bragantino e com o Guarani, começaram a trincar o encanto de muita gente com o treinador. Sempre digo que o Paulistão não é um parâmetro, né? Claro. Mas com esse treinador do São Paulo, eu não boto fé, não. Calma, jogador. No time eu boto fé. Eu não boto fé no treinador. Acho que o treinador é fraco. Calma, São Paulo. Ué, eu não posso dar minha opinião? Minha opinião é essa, ué. Ele é um treinador que não é um treinador pro São Paulo, na minha opinião. O nosso ambiente, da mesma maneira quando nós chegamos, de confiança, de um bom astral, de muito trabalho, de muito respeito internamente, e as vitórias elas vão voltar a acontecer. É bem verdade que em defesa do Carpini o número de lesionados nesse comecinho de ano no São Paulo tem sido muito grande. Você jogar 3 jogos sem um lateral direito, você perde volume. A referência hoje de assistências é o Wellington Rato, que também estava lesionado. E um jogo joga o Galopo, um jogo joga o Ferreira, um jogo joga o Eric. Nós perdemos conjunto com isso. Isso é natural, nós não temos tempo para treinar. E com isso a gente perde alguns aspectos, a posse de bola, a parte ofensiva, passar na área, criar volume ofensivo. Agora o nosso giro de repórteres com José Paes, que está em um dos clubes mais tradicionais de São Paulo, que é o Clube Espéria. Eu ia muito embalada lá no Espéria, viu? Boa noite, José Paes. Explica pra gente o que você está fazendo aí. Fala, Michele, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. Não é nenhuma balada não, mas uma cerimônia muito importante que vai acontecer hoje aqui no Clube Espéria, na Zona Norte de São Paulo. Estamos aqui no Salão Nobre do Espéria e o Silvio Procópio vai mostrar pra vocês como tá o clima por aqui, porque hoje teremos a posse do novo presidente, do Oswaldo Arvati Júnior. Novo presidente, então, do Clube Espéria, para um mandato aí que já se iniciou em janeiro, agora é 1º de janeiro de 2024.
2024, vai até o ano que vem. E também para uma outra cerimônia muito importante. Eu vou pedir até para quebrar o protocolo aqui para o Silvio mostrar para vocês, o senhor Francisco Gianocaro, aquele senhor alto ali, bonito, que é o presidente do nosso glorioso Conselho Curador da Fundação Casper Líbero. Ele que tem 78 anos de titularidade, há 78 anos ele é membro, sócio aqui do Espéria, vai ser homenageado hoje. Então vai ser uma super cerimônia solene, nós estaremos aqui mostrando tudo para vocês numa reportagem amanhã na TV Gazeta, aqui no Gazeta Esportiva. E o Espéria tem uma história muito grande com a Fundação Casper Líbero. O Alfredo Gomes, por exemplo, o primeiro campeão da história da São Silvestre lá em 1925, quando ele ganhou, ele era atleta aqui do Espéria. E aqui, nesse recinto ali, numa salinha bem guardada, tem o troféu à Gazeta, o troféu dado então ao Espéria por causa desse título aí do Rei do Fôlego, Alfredo Gomes. Mais uma passada aqui para você mostrar, Silvinho, rolando o coquetel. E eu vou passando para vocês as informações do São Paulo, viu, Michele? São Paulo Futebol Clube, não poderia deixar de falar do tricolaço do Morumbi, que joga amanhã contra a Inter de Limeira. E aí eu vou trazer uma informação para vocês em relação ao André Silva, atacante, 26 anos, está em negociações avançadas com o São Paulo. Ele que aqui no Brasil jogou no Atlético Diadema, não jogou de maneira profissional por aqui, passou pela base do Internacional, estava lá no Vitória de Guimarães de Portugal. O Vasco quase atravessou essa negociação aí, uma negociação importante, mas o São Paulo, o que pesou a favor do São Paulo? O desejo do André de jogar uma Copa Libertadores da América. O São Paulo está classificado, o Vasco não. O Vasco até sinalizou aí com uma proposta boa de 4 milhões de euros lá para o Vitória de Guimarães. O Vitória até ficou ali para aceitar essa proposta, mas, repito, pesou o desejo do André então de jogar a Libertadores. Veio uma proposta do São Paulo, essa proposta se encaminhou, caminhou bem, a situação caminhou muito bem e agora o São Paulo deve nas próximas horas anunciar esse jogador que tem 13 gols nessa temporada, 2 assistências aí em 28 partidas lá pelo Vitória de Guimarães. Vem para ser uma sombra do Caleri, que é, claro, o grande jogador aí, o titular absoluto do São Paulo lá no comando de ataque. Então daqui a pouquinho eu volto direto aqui do Clube Espéria. Toda a cerimônia vai começar a partir das 19 horas aqui no Salão Nobre do clube, mas eu volto para a gente falar mais de um outro clube, do São Paulo Futebol Clube, porque tem novidade importantíssima para o jogo de amanhã contra a Inter de Limeira, lá em Brasília. A Inter, então, levando esse jogo lá para a capital federal por causa de uma graninha extra aí, né, Michele? Então, devolvo para você. Daqui a pouco eu retorno com mais informações do São Paulo, direto aqui do Clube Espéria, tá, Michele? Obrigada, José Paes. Que legal ver o nosso presidente ali no Clube Espéria sendo homenageado. Fala, Garrafa, aí o São Paulo? E o Espéria, um abraço a todos do Espéria, um clube tradicional lá aqui da Zona Norte de São Paulo. E o São Paulo Futebol Clube do Carpini é isso. O Carpini, ele tem, acho que o Carpini é inteligente. Quando ele assumiu o São Paulo, ele tem que ter a clareza que ele está assumindo o São Paulo. A cobrança no São Paulo é cobrança grande. Não tem essa história. Foi ótimo, ganhou a Recopa, quebrou o tabu, mas isso não dá a carta de isenção a ele para, de repente, alguns tropeços e tropeços seguidos. É natural, não é com o Carpini. E o Carpini vai ter que lidar com isso. A cobrança é muito grande, é muito grande. Isso vale para o São Paulo, vale para o Corinthians, vale para o Palmeiras. Quando o Carpini, eu tenho dito aqui repetidas vezes, quando o Carpini vem com essa história de que, eu não vejo a hora de ter os titulares, dificilmente você vai ter força máxima numa temporada longa, como é a temporada de um grande, Salazar. Eu penso o seguinte, conhecendo o Carpini como eu conheci na época do Água Santa, a Gazeta fez uma grande reportagem na ocasião, fomos lá no porque agora vestiário. A gente não consegue mais ter acesso. Agora é difícil. Tá difícil falar com ele, né, Carpini? Como é que são as coisas, né? Mas assim, me parece o seguinte, o Carpini é um cara completamente consciente dessa pressão citada pelo Garrafa. O Carpini não é um cara de se empolgar. Ele é um cara muito bacana, recebe a gente super bem, mas ele é muito concentrado, ele não é muito de risadinha. Então eu tenho certeza que o Carpini está muito consciente do que está acontecendo, não se deslumbrou com o momento do São Paulo. Isso me leva a crer que o São Paulo vai dar a volta por cima, que é só uma fase. Até porque a gente tem que avaliar também os jogos, não só os resultados. Claro que o Carpini também errou nessa fase negativa. Teve escalação do Carpini que eu não concordei, Nicão o Salazar, apesar dessas conquistas, ele ainda anda em observação. Não tem jeito. Com certeza. Ainda é o período de observação. Ele tem que dar o jeito dele. Que não é com o Nicão. Para mim é o maior erro do Carpini até agora. Essa sequência de jogos sem vitória, isso pesa na conta por ser um técnico novo. Por que eu acredito na retomada? Primeiro pelo elenco, pela força do São Paulo, por Carpini ser um cara muito pé no chão e porque, por exemplo, a derrota para o Santos. O São Paulo jogou melhor que o Santos.
não ganhou do Guarani, jogou melhor que o Guarani. Enfim, os jogos do São Paulo não tem conseguido o resultado, mas a questão tem é jogado... fazer gol, Exatamente, exatamente. Tá muito ruim. Então, assim, me parece, pelo cenário, que é só uma fase. Vamos aguardar. Como disse o Garrafa, ainda está sob teste. Bom, o técnico Abel Ferreira começou a temporada apostando bastante no esquema com 3 zagueiros, mas a estratégia mudou na rodada passada. Chega mais, Alexandre Silvestre, contando aí, vem para a conversa aqui com as explicações sobre essas mudanças, né? Queria saber qual que vai ser a tática de amanhã, se você tem alguma pista. Então, Michele, em primeiro lugar, boa noite a todos. O Palmeiras praticamente encerrou a preparação com o Abel Ferreira aqui na academia para o jogo de amanhã contra a Portuguesa. O treino foi hoje cedo, jogadores liberados, retornam amanhã no período matinal aqui para a academia de futebol, ficam boa parte do dia aqui, no final da tarde se mandam para o Canindé para o jogo das 19h30, clássico contra a Portuguesa, um clássico de tanta história e que não rola há 10 anos. Há 10 anos. Sobre o esquema tático do Abel, por motivo até de necessidade. Ele costuma jogar com 3 zagueiros e quando se defende, chega a formar uma linha de 5, o que é muito comum, porém com 3 zagueiros na parte central dessa linha. Como o Gustavo Gomes se machucou, está fora de combate por tempo indeterminado, quebrou o dedão do pé esquerdo, o Abel resolveu escalar 2 zagueiros nessa linha defensiva no último jogo contra o Mirassol. Com a bola, funcionou bem a construção do Palmeiras, na opinião do Abel. Sem a bola, o time deu espaço. E ele explica melhor isso. Resposta do Abel após a vitória de virada sobre o Mirassol, mas o Palmeiras ofereceu muitas oportunidades para o adversário, tanto que o Everton foi destaque do time. Fala, Abel. Uma coisa é jogar com uma linha de 5 com 3 zagueiros, ou jogar com uma linha de 5 com 2 zagueiros e um lateral, ou 2 laterais, como eu acabei o jogo. Outra coisa é jogar com o Zé de um lado e o Hendrick do outro, ter que vir ajudar atrás, é mais difícil. Mas nós queríamos ganhar este jogo. Acho que nos expusemos demais, acho que ficou bem evidente. Isto às vezes de querer ser extremamente ofensivo e tapar a cabeça e os pés ao mesmo tempo, nos expomos muito e acho que nos expusemos muito. Acho que foi, como te disse, acho que foi o adversário que mais dificuldade nos criou, mas eu depois ainda vou analisar, como sempre faço, o jogo e perceber se há sempre aspectos que nós podemos e devemos melhorar, quer seja nos encurtamentos, quer seja aquilo que era o nosso plano de jogo, se estava a ser cumprido ou não. Eu acho que estamos sempre muito longe da pressão do nosso adversário. Depois, com bola, fomos capazes de, sempre que fomos desmontando o nosso adversário, encontrar os espaços para poder finalizar. Uma questão de alinhar o time, que deve ser bem alternativa no jogo de amanhã. Lembrando que nessa linha de 3, um desses 3 zagueiros normalmente é o Marcos Rocha, que deixou de ser lateral há algum tempo sob a batuta do professor Abel Ferreira. Já eu volto para especular a formação do Palmeiras para o jogo de amanhã contra a Lusa, Michele. Palmeiras vai enfrentar a Portuguesa, esquema tático. E aí, Garrafa? O Palmeiras está utilizando o Campeonato Paulista, principalmente ainda nessa fase, como laboratório. O Abel tem feito experimentos, né? Ele não tem todo o elenco ainda à disposição, dificilmente vai ter, o que vale para o Carpini vale para o Abel também. E ele acabou abandonando, como disse o Silvestre, os 3 zagueiros, jogou com 2 e ele foi muito franco. A coletiva do Abel foi boa no final de semana. Né? Ele respondeu o que tinha que responder e assim que tem que ser, legal. Ele esclareceu, ele falou, a gente ficou muito exposto. E é verdade, o Palmeiras ficou muito exposto, o Mirassol teve oportunidades e o Palmeiras vinha muito firme, consolidado. Não sei se com a Portuguesa, até por ser um caráter, ainda em caráter experimental, ele pode optar novamente pelos 2 zagueiros. Está no direito dele. O Palmeiras tem essa margem. Olha a vantagem que o Palmeiras tem do primeiro para o segundo colocado, já está classificado, diferentemente do Corinthians, que eu conversava com o Chico Lang na redação hoje. É um absurdo, a gente vai falar do Corinthians daqui a pouco, mas é um absurdo imaginar que o Corinthians não vai classificar a próxima fase do Campeonato Paulista. Você acha Independente que não de política. Eu acho que não, já foi para o espaço. Você acha um absurdo? Eu acho um absurdo, Salazar. Não pode normalizar, não dá para normalizar. Não é normalizar, mas... Daqui a pouco a gente vai discutir sobre isso para não perder o foco. Daqui a pouco, porque lá atrás eu até sugeri aqui que talvez isso acontecesse, porque sempre aconteceu em anos de reformulação. Você não acha ruim? Mas vamos falar do Palmeiras. Vamos falar daqui a pouco. Sobre o Abel, eu tô com o Garrafa. Eu falei aqui, lembra aqui lá atrás que o Palmeiras deu umas tropeçadas no começo? Eu falei assim, gente, no começo todo mundo vai tropeçar, é início de temporada, os times do interior começam primeiro, mas o Palmeiras vai ser o que vai se recuperar mais rápido.
Eu lembro de ter falado isso aqui. O Palmeiras vai se recuperar mais rápido que todo mundo. Por quê? Porque já tem um time pronto. O Abel, ele tem até essa oportunidade de fazer testes e tudo mais. Hoje, a briga do Palmeiras é só pela classificação geral. O Palmeiras briga com o Santos para ver quem que vai ficar com a liderança geral ali ao final da primeira fase, o que dá uma condição na hora do mata-mata. Vai que pega o Santos, aí vai poder jogar segundo em casa e tudo mais. Hoje a briga do Palmeiras é essa. Então o Palmeiras ele tem totais condições de, com o time que tem, mesmo fazendo experimentos, ir lá e conseguir os seus resultados. Está certo o Abel de aproveitar o que tem em mãos para fazer isso. Sinceramente, neste momento, a linha de 3 me parece a melhor solução para o Palmeiras, mas tem que testar as outras também. Bom, a gente vem falando nos últimos dias sobre os riscos do Corinthians ficar fora da próxima fase do Paulistão. Qual que é a consequência prática de não avançar? Então a gente preparou alguns tópicos para você entender. Olha só, se o Corinthians não avançar, aumenta o jejum no estadual. Não, no todo. No todo? Todo. O Corinthians não ganha nenhum título de nenhuma competição. Perde a chance de acabar com o jejum de 5 anos sem título. Não apenas no estadual, né? Em todos os campeonatos, que já tá aí. Jejum chato. Adia a vaga para a próxima Copa do Brasil. Deixa de ganhar a bilheteria. Vai ter só um jogo em 35 dias. Quer dizer, vai ficar parado, né? Um tempão. E pode ficar 1 mês e meio sem jogar em casa. Então, veja, eu acho um absurdo. Imagina, Chico Lang, a voz da consciência aqui. O que você acha dessas consequências para o Corinthians? Você acha que realmente é bom até o Corinthians não classificar aí para as finais do Paulistão, porque afinal de contas vai ter tempo para se entrosar, o Português vai fazer um trabalho ali, ou você acha que isso aí pesa muito? Não, eu tô com o Garrafa, é uma vergonha, né? O Corinthians não podia ficar fora dessa final nem a pau, né? Porque é um time de tradição, é um time que nos traz muita repercussão, né? E vai ficar 45 dias sem jogar na arena. 45. Veja o prejuízo que vai ter. Cada jogo na arena dá 2 milhões de renda aproximadamente. Soma aí o prejuízo, quer dizer, é um absurdo. Vai deixar de ganhar um bom dinheiro. Fala, Salazar e Garrafa. Só para a gente elucidar aqui as informações, tem os 5 anos sem título, né? Não garantir vaga na Copa do Brasil pelo estadual, porque no estadual os 5 primeiros conseguem, né? São os semifinalistas, mais o melhor eliminado nas quartas de final, eles garantem já vaga na Copa do Brasil. O Corinthians vai ficar sem essa vaga e vai ter que buscar como? 6 primeiros do Brasileirão, ou campeão da Copa do Brasil, ou campeão da Copa Sul-Americana. Ou seja, não é nada simples conseguir essa vaga. Nossa. E ficar sem a receita da Copa do Brasil para o ano que vem seria um desastre para o Corinthians. Então tem que ter essa atenção. Bilheteria, como disse o Chico ali, 2 milhões e meio por jogo. Mesmo em jogo único, quartas de final é jogo único, mas a bilheteria é rachada para os clubes. E numa eventual final o Corinthians teria essa receita. Um jogo em 35 dias seria o jogo da Copa do Brasil. O Corinthians só voltaria a jogar lá no Campeonato Brasileiro dia 14 de abril. É muito ruim. No meio disso tudo aí, teria um jogo, ou contra o Olaria ou contra São Bernardo pela segunda fase da Copa do Brasil. E aí a gente ainda não tem o calendário do Brasileirão. E se a gente imaginar que o Corinthians vai fazer o primeiro jogo fora de casa, só a segunda rodada do Brasileirão em casa, aí fica aí os 46 dias sem jogar na Neoquímica Arena. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando é do Corinthians. Então, eu quero deixar o aspecto político de lado. Esquece do Ilho, esquece Augusto. Eu estou falando do Corinthians, né? O Chico Lang, torcedor corintiano. Eu tenho aqui hoje, parasse hoje o campeonato, os classificados: Santos, Portuguesa, Palmeiras, Ponte Preta, Bragantino, Inter de Limeira, Novo Horizontino e São Paulo. Como dá para acreditar o Corinthians fora dessa classificação? Qual é a folha salarial dos jogadores do Corinthians? Esquece também Mano Menezes, né? Os jogadores tinham que ter vergonha na cara, com todo o respeito, gente. Não é que é a obrigação. Gente, a coisa não é possível o Corinthians não se classificar nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Não pode normalizar isso. O torcedor corintiano já não aguenta mais. Essa é a grande verdade. Está começando a normalizar. Não, é natural. Não é natural. Estamos falando do Corinthians, que não ganha um título há 5 anos, enquanto o Palmeiras está nadando de braçada. O torcedor corintiano está cansado. Não pode normalizar perder para a Ponte Preta em casa,
Eu acho que a gente não pode normalizar, mas o senhor está surpreso. Mas está normalizando. Não era isso. Não, eu surpreso. Não, surpreso eu não tô, Salazar. Mas eu não tô, mas a cobrança tem que ser feita e tudo. Já era um cenário. Quando que o Corinthians não classificou o Corinthians não pode... Todas as vezes que o Corinthians fez uma reformulação de elenco como está fazendo, o Corinthians não classificou. 2014, reformulou o elenco todo, não classificou. 2010, reformulou o elenco, não classificou. 2008, reformulou o elenco, não classificou. Com a folha de pagamento que tem o Corinthians hoje... Não, mas é sempre que reformulou. Com a folha de pagamento que tem o Corinthians hoje, os jogadores que estão nesse grupo têm a obrigação de estarem classificados em comparação às outras equipes com uma arrecadação muito mais modesta. Quando veio a reformulação, já era de se imaginar. O Santos está passando por quê? Reformulação e conquistou, e está na Série B e conquistou classificação antecipada, gente. A cobrança tem que ser em cima desse fato. Normalizar, perder para a Ponte em casa, perder para Novo Horizontino, na Arena, tomar de 5 do Bahia. Não, você concorda que o problema é o Corinthians... Título, gente, não dá. Vocês vão matar o Chico Lang, velho. Vocês vão matar o Chico Lang. Vocês concordam comigo? O torcedor corintiano tá com o saco cheio, essa é a verdade. Concorda comigo que se bater lá, ó, não classificou. Por que não classificou? Para mim a resposta é fácil. Culpa daquelas 5 derrotas consecutivas, 5 jogos sem vencer. O Corinthians não pode ficar 5 jogos seguidos, como ficou no início. E os jogadores desse elenco têm muita responsabilidade. Não pode jogar só na conta do Mano, jogar na conta do Duílio e do Augusto. Os jogadores que estão no elenco, eles têm uma enorme responsabilidade. Porque são os mesmos jogadores. Tem um ou outro ali que chegou. Muito. Não, mas teve os que chegaram. O Santos mudou também, Salazar. Saíram 10, o Santos está na Série B. 12. Não dá, Salazar. As 5 derrotas consecutivas. E depois, quando o Corinthians chegou e continua ali, é o Corinthians. É praticamente os mesmos jogadores. É isso que eu tô falando. É cobrança. Não é que, a gente tá falando que o Carpini vai ser cobrado. Tem que cobrar o Corinthians. É isso. Não sei até que ponto os jogadores poderiam estar querendo derrubar mesmo o treinador. Não ia pra segunda. O ano passado caiu nas quartas. Gente. Não foi pra segunda. Para fase classificatória. É o Corinthians num campeonato de um nível raso, baixíssimo. O único ponto positivo é que esse time precisa de tempo para treinar. Os caras estão chegando agora, precisa. Eu acho que pode ser uma boa. Nas últimas vezes que não classificou, o time sempre foi bem no resto do ano. Não classificou no Paulista, mas foi bem no Brasileirão. É bater palma pra maluco, Chegou né? a hora de acelerar pelas pistas com ele. Rodrigo França e o Momento Velocidade. Momento Velocidade. Muito boa noite, Rodrigo. Prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. E sábado tem a abertura da Fórmula 1 no Bahrein, é isso? Bahrein. Quem é favorito, Rodrigo? Adivinha, Michele. Boa noite pra você. Pro Garrafa Salazar. Olha, meu pai tá assistindo aqui, é corintiano fanático, tá acompanhando. Manda a opinião dele depois. Eu acho que a opinião é a de vocês, viu? Ele tá realmente decepcionado, mas... De qualquer maneira, falando de Fórmula 1, o favorito não tem jeito, né, Michele? É o Max Verstappen. Ele dominou a pré-temporada, né? E o piloto da Red Bull tem tudo para ser tetracampeão em 2024. Olha, mas vale a pena ficar de olho na evolução da Ferrari. Eles ainda não têm o Lewis Hamilton, lembra? É para 2025. Mas com Charles Leclerc e Carlos Sainz, eles podem dar trabalho para a Red Bull, principalmente nesse começo de ano, pelo que a gente viu na pré-temporada da semana passada. E olho também na Mercedes, que pode ser apontada aí como uma possível surpresa nesse ano. E por falar em Mercedes, aqui no Brasil teve o fim de semana a abertura do campeonato da AMG Cup, que é disputado com belíssimos carros da GT4. A gente vai ver esses carros aqui. E quem fez pole e venceu as 2 etapas de estreia em Interlagos foi o Enzo Gianfratti, ele que é campeão da Copa HB20 e mostrou que também se adapta bem aos carros mais potentes da Mercedes. Fala galera da TV Gazeta, tudo certo por aí? Eu sou o piloto Enzo Gianfratti, corro na AMG Cup Brasil na categoria GT4. Foi um final de semana muito emocionante para mim porque consegui fazer a pole position, a primeira pole position da história. Consegui também ganhar a primeira e a segunda corrida, fazendo a melhor volta nas 2. E só tenho a agradecer aos meus patrocinadores, a Rodoil, a Shield Oil, a Hightech, a Auto Shine e a AG Racing, porque sem eles nada disso estaria sendo possível. Conto com o apoio e a torcida de vocês para a próxima etapa. Valeu! Legal, Enzo. O Toto Wolff, se quiser, pode ligar para o Enzo, né? Já ganhou 2 corridas, fez pole, tá bem de Mercedes lá. E o fim de semana também vai ser agitado com a abertura da Stock Car em Goiânia, Michele. E quem venceu lá no ano passado foi o Thiago Camilo, que é embaixador da Toyota Gazoo Racing, contou pra gente a expectativa para essa corrida. Bom, expectativa super positiva, feliz de estar com meus parceiros, a Ipiranga Racing e também a Toyota Gazoo Racing. Eu sempre falo
nas minhas entrevistas e declarações que representar uma marca, uma montadora como a Toyota é motivo de muito orgulho. Acredito que seja o desejo da maioria dos pilotos, uma vez que a Toyota tem posicionamento e apoia várias categorias pelo mundo. E um desafio novo, agora Stock Car com um formato diferente, 2 corridas, uma corrida mais curta no sábado, uma corrida mais longa no domingo. Exatamente, agora o formato da Stock Car é diferente, 2 corridas, uma no sábado e uma no domingo. E quem também está atrás desse título da Stock Car é o piloto Átila Abreu. Hoje eu estive lá em Hortolândia no lançamento da equipe EMS Racing, incluindo também o Porsche com o qual o Átila e o Léo Sanches vão correr no campeonato 2024. E o Átila comentou sobre essa jornada dupla. Fala pessoal da TV Gazeta, olha, hoje tivemos uma experiência muito legal aqui na planta da EMS Farmacêutica em Hortolândia, onde eu tive a oportunidade de relembrar como é guiar um circuito de rua. Eu que sempre tive várias vitórias quando o Stock Car correu na rua, e esse ano a gente tem uma chance de correr no circuito de rua em Belo Horizonte, em volta do Mineirão. Então estou muito animado de ter essa experiência junto com o Stock Car, o Porsche, a Endurance aqui. Que legal, um abraço pro Átila. E um abraço também pro pessoal da EMS que está estreando aí com a EMS Racing na Stock Car, e está aqui com a gente no Momento Velocidade. E por falar nisso, nesse domingo, Michele, vai ter o Momento Velocidade com o primeiro episódio do nosso reality show, lembra? O One, Jornada Rumo à Vitória. E dando um spoiler aqui... Vai ter paredão? Então, vai ter paredão. Não sei se eu vou ser eliminado, mas a gente subiu no pódio, Michele. Não vou falar em qual lugar que foi. Para você saber, você vai ter que assistir tudo isso no domingo, 8h25, aqui na TV Gazeta, um pouco antes de vocês no Mesa Redonda, Michele. Beleza, Rô. Então acompanha o reality show com o Rodrigo França aqui na TV Gazeta, 8h25 da noite, nesse domingão, antes do Mesa Redonda. Obrigada. Obrigado, até mais. A gente volta para a Academia de Futebol. Silvestre tem mais notícias do Verdão para passar para a gente? Raio Silver! Vai daí, Silver! Yupi, Michele, vamos lá então. Palmeiras que está na fase final de preparação, se preparou hoje, né? Amanhã o Abel aqui ainda posiciona no campo as peças que ele vai colocar para iniciar o clássico contra a Portuguesa. A meta do Palmeiras é o que disse o Salazar há pouco no Gazeta Esportiva, é acumular pontos, terminar em primeiro no grupo, já está classificado, de preferência o primeiro também no geral, tem um jogo a menos e um ponto a menos em relação ao Santos. Tendência é que o Palmeiras conquiste esses objetivos, aumente a gordura para decidir sempre em casa na fase de mata. Fase de mata nas quartas, na semi, os pontos continuam sendo somados nas próximas fases, para o Palmeiras sempre decidir em casa e eventualmente numa decisão em 2 jogos também decidir no Allianz Parque, a expectativa de que o Allianz Parque esteja à disposição pelo menos para as quartas de final. E o Abel deve preservar, ele continua fazendo o rodízio, gestão de minutos, etc e tal, até porque tem clássico contra o São Paulo no domingo. O Hendrick, por exemplo, está pendurado com 2 amarelos, provavelmente começa no máximo no banco, para evitar tomar um terceiro cartão e desfalcar o time no clássico contra o São Paulo, ou entra para já forçar o cartão e chegar na fase mais aguda do Paulistão zerado. Enfim, isso aí é uma questão de estratégia do Abel Ferreira. O Mike já está na transição, mas está sendo preparado para os jogos mais importantes. Então o Mike não deve voltar e o Gustavo Gomes continua fora. Um time bem alternativo do Abel que eu enxergo aqui, ó, pode ter o Everton ou Marcelo Lomba no gol. Aí a zaga com o Garcia pela direita, o Naves, o Luan no miolo e o Vanderlan pela esquerda, Fabinho, Gabriel Menino, Rafael Veiga. Por que o Veiga? Porque ele andava machucado, desfalcou em 2 jogos, precisa retomar o ritmo de jogo. Dá para jogar com Caio Paulista, dá para colocar também o garoto Lázaro, que foi contratado recentemente e jogou só 10 minutinhos contra o São Bernardo fora de casa, dá um pouco de rodagem e minutagem para o Lázaro, para o Caio Paulista também. E na frente, uma dupla que eu imagino aqui, com Breno Lopes e Rony Michele. Um beijão para todo mundo. Obrigada, Alexandre Silvestre. Fala, Salazar. Eu gosto da ideia do Lázaro, né? Eu quero ver o Lázaro jogando pelo Palmeiras. Sinceramente, não entendi muito o Abel não ter utilizado ali.
tudo bem, nada contra o Breno Lopes, mas a gente já conhece o Breno Lopes. Mas ele gosta do Breno Lopes. Ele gosta do Breno Lopes, eu entendo, Como a gente não vai a treinamento, a gente não sabe se de repente ele não tinha condição mínima, ideal e tal. Mas se foi pro banco, eu também imagino, mas, gente... Imagina que o cara tá pronto e, assim, eu tô curioso. Acho tá todo mundo... Eu gostei da contratação. Tem mais 2 jogos ainda, né? Tem mais 2 jogos, acho que ele vai... Eu acho que podia já ter estreado, então, assim, é um time alternativo, como disse ali o Alexandre Silvestre, mas pra mim, a grande expectativa é pra gente ver o Lázaro em campo. É isso, porque são as novidades do Palmeiras, a grande novidade, até porque o Endrick vai sair no final do ano, o Lázaro tem mais 2 jogos ainda, dá para fazer isso sim. Novo contato com o José Paes no Clube Espéria. Zé, eu tô sabendo que você separou mais alguma coisa de Rames Rodrigues para falar com a gente, né? Qual que é a notícia de hoje? Esse assunto não acaba nunca, né, minha querida Michele Janela? Bora falar então de Rames Rodrigues, porque ele foi relacionado pela primeira vez agora em 2024 para uma partida do São Paulo. Então ele viajou com a delegação lá para Brasília, local do jogo de amanhã contra a Inter de Limeira. O São Paulo já foi para lá em voo fretado ainda há pouco, que saiu do aeroporto de Guarulhos. E o Rames Rodrigues estava na delegação, então a tendência é que ele fique no banco de reservas nessa partida super importante. Jogo atrasado aí do Campeonato Paulista. O São Paulo ainda tem 3 jogos para fazer. Está buscando se classificar para a próxima fase da competição e um reforço importante para essa sequência, não só de Campeonato Paulista, mas também sequência de temporada para o São Paulo. O Lucas deve ser titular nesse jogo, ele que entrou na partida contra o Guarani, né, que o São Paulo fez recentemente no Campeonato Paulista. Também tem o Wellington Rato, que pode ser titular, deve ser titular nessa partida contra a Inter de Limeira. Enfim, Diego Costa, Arboleda voltando de suspensões aí, também devem ser titulares do técnico Thiago Carpini para essa partida. Então é um São Paulo muito modificado e próximo daquele que o técnico Thiago Carpini considera o São Paulo ideal para a sequência da temporada de 2024. Então eu vou ficando por aqui agora no Clube Espéria. Daqui a pouquinho às 7 horas começa a cerimônia de posse do presidente Oswaldo Arvati Júnior. Ele já chegou por aqui. Vou pedir para o glorioso Silvio Procópio mostrar para vocês ali aquele de terno azul. Já chegou por aqui falando com todo mundo. Inclusive conversei com o senhor Francisco de Anocaro ainda há pouco aqui. Ele me disse que vai permitir que a gente faça imagens do troféu que eu citei para vocês, do troféu da primeira São Silvestre, troféu conquistado pelo Alfredo Gomes, que era atleta aqui do Espéria, viu, Michele? Então vai ser uma reportagem bem bacana, amanhã eu mostro tudo para vocês aqui no Gazeta Esportiva. Devolvo para vocês, beijo grande e até amanhã. Valeu, José Paes, brigadão, viu? Muito bom. Rames Rodrigues... Bom, já que reintegraram, coloca logo pra jogar. Cara, eu tenho a mesma opinião. Põe pra jogar. Tem que jogar. Não é. Põe pra jogar pra ver. O cara ganha uma bala. É isso aí. Né? Ganha uma bala, chegou, fizeram as pazes, vai ficar. Eu acho que foi uma besteira gigantesca a contratação dele. Mas já que contratou e agora fez as pazes e tá pagando baita no salário, tem que pôr pra jogar. Até, Garrafa, pra acabar com essa discussão. Ah, mas ele não serve. Ah, não, mas ainda dá. Não, mas ele é bom. Põe pra jogar. A gente vai poder falar... Se não der resposta dentro de campo, aí fala, tá vendo? Não deu resposta, de repente isso vai aí. lá e dá a resposta. Até pra falar, acordou pra vida, tá correndo, agora pode ser útil. Ou, bom, agora todo mundo viu que não dá mesmo. Agora ou nunca. É isso aí. Mas tem que pôr pra jogar. A torcida tá louca pra... Dá uma sequência pra ele. Dá uma sequência. Eu acho que não vai começar como titular, óbvio. O São Paulo fica bem melhor do jeito que o Zé Paes passou ali pra gente. Volta o Arboleda, volta o Lucas. Fica um time melhor. Mas, bota o cara no intervalo, deixa o cara jogar. No outro jogo põe titular até pra gente ver, ó, tá bom, não serve mesmo. Põe pra jogar. Se livra, ou então dá sequência pro cara. E até pra ele. Tá bem pra ele. Na verdade, isso tudo que eu tô falando, e acho que o Garrafa concorda comigo, é porque quem tem que provar é o Rames. É ele. Quem tem que provar é o Rames. Mas na cabeça dele vai saber como é que é. Então a gente vai ter que... a sua versão. Só ele no campo pra gente entender como é que funciona a cabeça dele. Se não colocar ele em campo, aí ele tem a desculpa de falar, olha, não me deram uma sequência de jogos. Mas se colocar e se não é pra colocar pra não jogar, deixar ele afastado. Gente, se é pro cara não jogar, não contratava, pô. Se ele entrar em campo e a gente perceber ele não querendo correr, não querendo ajudar, aí tudo aquilo que se imaginava vai se confirmar. Então, assim, só saberemos jogando. Tem mais Corinthians aqui no Gazeta Esportiva, Salazar? O Antônio Oliveira deve ter novidades na próxima partida? Vai ter novidades. A gente não sabe se com um time com chances ou sem chances, porque quarta-feira, se a Inter de Limeira vencer o São Paulo, o Corinthians
chega para o jogo já eliminado. Tá fora, né? Tá fora, então a gente não sabe ainda qual é a circunstância do jogo. Mas pior, o Corinthians pode ser eliminado com 2 rodadas de antecedência, faltando 2 rodadas. Não é nem brigando até o final, né, Garrafa? Gente, não, você tá, não vai rolar nem emoçãozinha de Garrafa, tentar. você tá pegando demais no pé do... Não, gente, eu tô falando aquilo que o torcedor corintiano tá sentindo mesmo. E só para ficar claro, teve até torcedor me mandando aqui, não, Garrafa, concordo com o Salazar. Não, eu também concordo. A minha única questão é, para mim não é uma surpresa. Eu já imaginava que isso fosse acontecer. Não estou dizendo que por mim tudo bem. Não, claro, concordo com o Garrafa. Mas para mim não é uma surpresa. Eu já imaginava que isso ia acontecer. Mas vai ter novidade sim. O Pedro Raul está recuperado. Ele vai ter, até eu tenho essa curiosidade, porque o Antônio Oliveira, quando chegou ao Corinthians, ele de cara escala Pedro Raul e Yuri juntos. E tirou o Yuri da referência, colocou o Yuri como segundo atacante. Depois ele nunca mais conseguiu fazer isso. Não teve mais essa possibilidade. Então será que ele vai querer colocar os dois de volta? E aí quem que sai? Sai o Wesley, sai o Romero? Então assim, eu tô curioso, e a gente talvez tenha essa resposta no sábado, porque ele vai ter o Yuri e vai ter o Pedro Raul. O Pedro Raul está recuperado, treinando com o grupo à disposição do Antônio Oliveira. E sabe quem também está à disposição do Antônio Oliveira? Quem? Igor Coronado. O Igor Coronado, claro, não está 100% fisicamente, falou para mim que vai depender do jogo a jogo. Ele falou, entrando nos jogos que a gente começa a perceber, mas ele muito Você acha que ele e o Garro podem jogar juntos? Eu acho que podem, só que eu acho que o time corre o risco de perder muita velocidade. Para você entrar no Garro, quem que você tiraria do time? Se você colocar Garro e Coronado juntos? Garro e Coronado, se eles colocarem juntos... Sai o Wesley. Então, sai o Wesley, só que sai o Wesley eu acho que vai perder muita velocidade. Aí o Wesley talvez seja fundamental para ainda ter velocidade nesse time, que senão vai ficar um time muito de posição e toque de bola. Não sei, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Mas eu gosto do 4-4-2. Mas vem cá, então, Salazar, se a Inter perder do São Paulo, vamos São Paulo. A Inter perde e o Corinthians ganha... Isso, não, mas aí tem jogo. Aí o Mirassol ganha, pronto, acabou. Então, se o Mirassol ganhar, acabou. Aí o Mirassol ganha o jogo dele, acabou. Então, o Mirassol tem que perder. Mirassol e Inter não podem ganhar nenhum jogo. E empatar. Se o Corinthians ganhar, aí eles podem empatar. Pode. Então o Corinthians tem que ganhar os dois. E torcer sempre contra Mirassol e Inter de Limeira. Mirassol e Inter, sempre torcer contra os dois. Inter não podem fazer 3 pontos em 2 jogos. 2 empates, aí dá para o Corinthians. Tem que perder os próximos 2. Eles não podem ganhar mais, Mi. Tem que perder os próximos 2. O Mirassol tem 2 jogos para fazer, a Inter tem 3 jogos para fazer. Tanto o Mirassol quanto o Inter não podem mais vencer. Sabe o que eu acho até mais, do jeito que tá, o mais difícil? Não é nem o Mirassol e a Inter não vencer o jogo, é o Corinthians ganhar os seus 2 jogos. Santo André em casa, o Corinthians tem que vencer o Santo André em casa e a Água Santa fora de casa. Vai ganhar, vai conseguir, vai vencer. Tem que vencer os 2 jogos e torcer contra a Mirassol e Inter de Limeira. Detalhe, o problema é que são 2 Inter de Limeira tem 3 jogos, mas um é contra o São Paulo e o outro é contra o Santos. Pronto. Entendeu? Não é fácil, só que o do meio é contra o Ituano, dá pra ver. Peraí, a gente tem que torcer pra Inter perder 3 jogos? No máximo empatar 2. Empatar 2. Se empatar 3, já lascou. Se dos 3 ganhar 1, acabou pro Corinthians. Não, se eles empatarem os 3, acabou pro Corinthians. O Mirassol são 2 jogos. Mirassol são 2. E a Inter 3. Então são 5 jogos. 5 jogos. Que a gente tem que torcer pra eles não ganharem. Não é só não ganhar. E atenção, o se a Inter de Limeira empatar os 3, acabou. Acabou, o Corinthians é eliminado. Eles não podem fazer 3 pontos, Michele. Cada vez está ficando mais complicado. Então, assim, a situação é muito complicada. Mas, enfim, de qualquer maneira, o Corinthians não vai ter o Palácios. O Palácios, muita gente pergunta, e o Palácios? Ele passou ele teve a lesão, depois ele teve a artroscopia no joelho, ele nem está treinando no campo. Por enquanto, os retornos são de Pedro Raul, à disposição, como é que chama? Igor Coronado, à disposição para estrear, apesar de não estar 100% fisicamente. O Arthur Souza, o menino da base, está perdendo espaço. E eu soube ontem que ele não está 100%. Ele teve uma lesão logo depois daquele gol que ele marcou contra o São Paulo. Ele ainda não está 100%, então ele está com dificuldade de estar perdendo espaço nesse time do Corinthians. É uma pena, porque o Corinthians estava precisando desse garoto, mas enfim, está perdendo espaço nesse momento. O erro manda conta, né? Você não pode ficar... Boleto chega. Boleto chegou. E eu tava achando... E o Cássio volta, né? Lembrando que o boleto pode chegar de forma antecipada. O boleto não está chegando no final da fase. Gente, 2 rodadas de antecedência e o Corinthians fora é inacreditável. É inacreditável. É real, mas é possível e real. Eu quero só saber uma coisa. Dá pro Corinthians, Chico Lang? Olha, Michele, numa boa... Eu acredito até o fim. Dá, sim, senhor. Eu também, Chicão. Tem uma questão também que é o seguinte. Quem está correndo lá e participando de parte do treinamento e, olha, já pode ficar à disposição, é o Paulinho. Muita gente, quando o Paulinho rompeu o ligamento do joelho... Paulinho? Paulinho, aquele mesmo, volante.
Fez cirurgia do ligamento. Ele não foi embora. Ele fez a cirurgia novamente, cogitou se aposentar. Já tem uma definição dele seguir. Aí ele renovou o contrato até o meio deste ano, porque é obrigado, né? O Corinthians tem que renovar até ele estar recuperado. Jogador lesionado. E o pessoal fala para mim, olha, o Paulinho estava correndo com o Coronado, está começando a participar do treinamento, não sei não se daqui a um mês e meio, de repente o Paulinho já está à disposição. O contrato dele vai estar acabando e tudo mais, e aí? Vocês acham que o Paulinho ainda pode ser útil? O problema maior do Corinthians era apostar nos ex-jogadores, nos grandes ídolos do Corinthians. Será que, de novo, um grande ídolo com a história maravilhosa que tem o Paulinho vai ser a salvação da lavoura? Então. Não é possível. O Corinthians, olha, vou falar. O Moscardo, aliás, o pessoal pergunta do Moscardo, né? O PSG emprestou o Moscardo, ele fez a cirurgia. Esqueça também, mas né? o Corinthians não tem nenhuma intenção só em utilizar o Moscardo. essa. Moscardo é do PSG. é uma coisa, Moscardo é outra. O Paulinho tem contrato até o meio do ano, mas tem gente falando, olha, se o cara tiver à disposição, o time tiver precisando e ele entrar e começar a render. O Luxemburgo, quando colocou ele de primeiro volante, ele começou a jogar bem. Aí veio a lesão. Aí, vai se aposentar. E agora? O cara não se aposentou. O que você faz? Não, se ele tiver à disposição, do jeito que tá, põe o Paulinho. O Paulinho só de pensar é melhor do que o do Corinthians está fazendo nesse meio campo aí. Se ele tiver condição de jogo, aí vai com o Paulinho. Lógico. Mas é que agora pro Paulista não tem como. Imagina chegar nesse jogo com o Santo André eliminado. Hein, Garrafa? Que clima. Gente, que clima. Vamos pro Jornal da Gazeta agora. A gente se encontra amanhã, que isso me deixou meio chateada. Tchau. Tchau, gente. Tchau, galera.